Uma garotinha foi até a lavanderia perto de casa para lavar roupa, mas nunca mais voltou. A mãe dela chamou a polícia. Os detetives rapidamente encontraram várias pistas perturbadoras e encontraram testemunhas que compartilharam histórias de arrepiar. Apesar disso, o caso permaneceu sem solução por décadas. Somente 51 anos depois, os investigadores finalmente descobriram a verdade. Debbie Randall nasceu em 21 de agosto de 1962, na cidade americana de Marietta, no estado da Geórgia. Seus pais tinham 2 filhos mais velhos, mas depois que ela nasceu, eles se separaram. O pai continuou presente na vida dos filhos e, alguns anos depois, a mãe se casou novamente. Os 5 viviam em um pequeno prédio de apartamentos em um bairro tranquilo. Debbie era uma criança normal e alegre. Ela adorava passar tempo com os amigos na rua e brincar de basquete com eles. A menina também adorava bonecas. Ela tinha uma grande coleção em casa e brincava com elas o tempo todo. Em 1974, quando Debbie tinha 12 anos, ela jantou com a família. Depois, sua mãe decidiu mandá-la para a lavanderia. A mulher sempre pedia a Debbie para ficar de olho nas coisas enquanto elas lavavam e alguém mais velho a ajudava a carregar a roupa para lá e para cá. A lavanderia ficava a apenas algumas centenas de metros de casa, literalmente do outro lado da rua. Então, a mãe não tinha medo de que algo pudesse acontecer. Naquela época, outros pais também pediam aos filhos para fazerem a lavagem e Debbie até encontrou amigas lá com quem passava o tempo. Naquele dia, a mãe queria mandar o irmão mais velho com ela, mas ele não estava se sentindo bem e também queria assistir ao seu programa de TV favorito. Por esse motivo, a mulher pediu ao marido para levar as roupas para a lavanderia e Debbie foi com ele, levando uma caixa de sabão em pó. O padrasto carregou as coisas, colocou-as em 2 máquinas e saiu. A menina ficou esperando a lavagem terminar. Depois disso, ela tinha que ir para casa e pedir a alguém para pegar as roupas lavadas, pois ela mesma não conseguiria carregá-las. Algum tempo depois, a mãe percebeu que Debbie ainda não havia voltado, embora a lavagem já devesse ter terminado. Já estava escurecendo lá fora. Então, a mulher e o marido decidiram ir até a lavanderia, mas a menina não estava lá. A funcionária disse que Debbie havia saído do prédio há muito tempo e não havia voltado desde então. Preocupada, a mãe começou a contornar as ruas próximas e logo ela e o marido notaram algo estranho. A algumas dezenas de metros da lavanderia, no estacionamento ao lado de um dos carros, havia sabão em pó espalhado. Considerando que era Debbie quem carregava a caixa com o produto, a mãe imediatamente pensou que era ela. Eles continuaram examinando o estacionamento e a área ao redor, mas não encontraram nenhum outro sinal da menina. Vários vizinhos que conheciam bem a família se juntaram a eles e se ofereceram para ajudar na busca, mas isso não trouxe nenhum resultado e a mãe de Debbie decidiu chamar a polícia. Primeiro, os policiais examinaram a parte do estacionamento onde o sabão em pó estava espalhado. A poucos centímetros de distância do carro estacionado e na porta, os policiais notaram várias impressões digitais. Pareciam recentes e estavam muito abaixo da maçaneta, o que já era estranho. Os policiais presumiram que naquele local um criminoso desconhecido poderia ter agarrado a menina e em algum momento tocado no carro. Eles coletaram as impressões digitais e as enviaram para análise, além de iniciar a busca pelo dono do veículo. O carro não pertencia a nenhum conhecido da família. Sem encontrar nenhuma outra pista, a polícia iniciou uma busca local, enquanto tentava encontrar testemunhas. A funcionária da lavanderia disse que não notou nada suspeito.
Debbie estava sentada esperando a lavagem terminar. Depois pegou sua caixa de sabão em pó e saiu do prédio. Provavelmente, ela foi para casa chamar alguém para pegar as roupas. Logo, a polícia encontrou uma testemunha cujo relato mudou instantaneamente o rumo do caso. Sandra, de 12 anos, estava caminhando para a mesma lavanderia com uma amiga, ajudando-a a carregar algumas coisas. De repente, elas viram um homem agarrar uma menina no meio da rua e arrastá-la para dentro de seu carro estacionado perto da lavanderia. A menina gritou e tentou se soltar, mas ele fechou a porta, assumiu o volante e partiu. O homem quase atropelou Sandra e sua amiga. Uma das meninas começou a gritar com ele, mas o homem desapareceu em alta velocidade. Com tudo isso acontecendo, Sandra não pensou que estava testemunhando um sequestro. Ela pensou que o homem era o pai da menina ou outro parente que a estava levando para casa e ela queria continuar brincando lá fora. Por esse motivo, Sandra não contou o ocorrido a nenhum adulto e não chamou a polícia. Agora, quando ela descobriu que a menina havia sido sequestrada, ela forneceu aos investigadores as primeiras informações valiosas. De acordo com sua descrição, o criminoso levou a menina em uma picape escura, aparentemente um modelo de 1957. Ela descreveu o homem como um branco jovem com cabelos escuros espessos. Ele usava uma camiseta branca, jeans e botas de trabalho pretas. Outra menina que morava na mesma rua que Debbie também contou aos pais que tinha visto um homem suspeito na noite do desaparecimento. Ela estava brincando na rua em frente ao seu apartamento quando uma picape escura passou. A menina pensou que era seu tio ao volante, mas quando o motorista diminuiu a velocidade bem na frente dela e olhou para ela, ela percebeu que estava errada. Ela disse que o homem tinha cabelos escuros, de comprimento médio, e forneceu aos investigadores mais algumas características de sua aparência. Ela se lembrava de ter visto a mesma picape perto do local onde o sabão em pó foi encontrado mais tarde. Logo, a polícia encontrou outra testemunha. Um homem que morava perto da casa de Debbie estava dirigindo para o hospital para ver sua esposa, quando em certo momento uma picape escura, provavelmente uma Dodge, quase bateu nele e depois continuou dirigindo, infringindo as leis de trânsito. O motorista era um homem de cerca de 30 anos com cabelos escuros, mas o mais importante, a testemunha também viu uma menina no carro. Parecia ao homem que ela estava tentando se soltar e o motorista a segurava com uma das mãos. Assim, a polícia não teve absolutamente nenhuma dúvida de que Debbie havia sido sequestrada. Eles enviaram informações sobre o carro do suspeito para todas as patrulhas e os artistas da polícia fizeram um retrato falado com base nas descrições das testemunhas. Enquanto alguns policiais procuravam e paravam picapes escuras, outros organizavam uma busca em grande escala por Debbie. A cada dia que passava, mais voluntários se juntavam a eles, assim como policiais de cidades vizinhas. No total, cerca de 4.000 pessoas participaram da operação de busca, o que foi um recorde não só para a cidade, mas para todo o estado. Os investigadores também verificaram várias pessoas que conheciam Debbie. Eles investigaram os vizinhos do sexo masculino, o padrasto e o pai da menina, mas todos foram eliminados da lista de suspeitos. O pai dela, que morava na mesma cidade, soube do desaparecimento da filha enquanto estava no trabalho e correu imediatamente para participar das buscas. Os detetives verificaram criminosos condenados que viviam em um raio de vários quilômetros da casa de Debbie, mas não conseguiram encontrar nenhum suspeito adequado. As buscas em grande escala continuaram por mais de uma semana. Isso durou até 29 de janeiro.
Naquele dia, vários estudantes se juntaram às equipes de busca e foram enviados para inspecionar a área florestal. Depois de quase 5 horas, um deles notou pegadas no chão que levavam da trilha para a floresta, como se algo estivesse sendo arrastado. Ele imediatamente chamou a polícia. E assim que os policiais seguiram esse rasto, notaram algo triste. Os policiais perceberam rapidamente que havia um corpo, e infelizmente esse corpo era de Debbie Randall. Ela estava com as mesmas roupas que sua mãe havia descrito no dia do sequestro, um vestido lilás e uma jaqueta azul marinho com capuz e zíper. No entanto, seus sapatos estavam faltando. Ela estava usando meias, mas seus sapatos lilás não estavam em lugar nenhum. Ela havia ganhado aqueles sapatos de presente de Natal apenas algumas semanas antes de seu desaparecimento. O corpo foi entregue aos legistas, que determinaram que a causa da morte foi estrangulamento. A vítima também havia sido abusada sexualmente. Um fio de cabelo escuro, que se presume pertencer ao assassino, foi encontrado em seu corpo. Considerando que naquela época a análise de DNA ainda não era usada, os especialistas pouco podiam fazer com essa evidência. Com base em seu conhecimento e experiência, eles concluíram que pertencia a um homem de 18 a 30 anos. As roupas da menina também estavam cobertas de lama, e na ausência de outras pistas, os detetives decidiram tentar estudá-la. Eles convidaram um geólogo, que juntamente com os investigadores forenses, determinou que parte daquela lama era um tipo especial de argila que era extraída a menos de 20 quilômetros da cidade. O geólogo conseguiu confirmar que era exatamente o mesmo tipo único de argila que não era encontrado em nenhum outro lugar nas proximidades. Outras manchas de lama, diferentes das primeiras, foram deixadas por outro tipo de argila que era extraída por uma empresa local a apenas 5 quilômetros de onde o corpo foi encontrado. Com base nessas informações, os detetives concluíram que o criminoso não matou a vítima imediatamente. Antes disso, ele a levou para lugares remotos onde aquela argila era encontrada. Provavelmente, primeiro ele a levou para fora da cidade, onde a abusou sexualmente. Então ele foi para o local de extração do segundo tipo de argila, matou-a e a levou para aquela floresta, arrastou o corpo para trás das árvores e o jogou lá. Essa versão era apoiada não apenas pelos vestígios de argila, mas também pelo fato de que, na opinião dos legistas, a menina já estava morta quando foi levada para aquela floresta. Se o criminoso tivesse cometido o assassinato lá, haveria sinais de luta ao redor do local. Além disso, as marcas no chão da trilha que levavam para a floresta indicavam que a vítima já não dava sinais de vida. Os locais de extração de argila eram bastante remotos e de difícil acesso, então os detetives assumiram que o assassino poderia trabalhar lá. Eles contataram as empresas que faziam a extração e lá confirmaram essa versão que a argila vinha apenas de lá. Era difícil imaginar que uma pessoa desconhecida da área pudesse levar uma menina sequestrada para lá. Até mesmo os próprios trabalhadores às vezes tinham dificuldade em navegar por aquelas enormes minas de argila. A polícia verificou os funcionários de ambas as empresas, tentando encontrar um homem ou seu carro que correspondesse à descrição, mas isso não levou a lugar nenhum. Eles também tinham impressões digitais deixadas no carro a poucos centímetros de onde o sequestro ocorreu, e as compararam com as dos suspeitos, mas isso também não produziu nenhum resultado. A notícia do assassinato brutal de Debbie chocou toda a cidade e milhares de pessoas compareceram ao funeral da menina para se despedir. O departamento de polícia local estava fazendo todos os esforços para encontrar o culpado e levá-lo à justiça,
mas repetidamente eles se deparavam com um beco sem saída. Como resultado, o caso estagnou por muitos anos. Os detetives continuaram trabalhando nele, verificando dezenas de suspeitos, mas não conseguiram estabelecer sua participação. Para o detetive-chefe do caso, Maurice Nix, o assassinato de Debbie permaneceu uma prioridade ao longo de sua carreira. Esse crime ocorreu quando ele tinha apenas 19 anos e ele participou das buscas e da investigação desde o primeiro dia. Por muitos anos, Nix verificou vários suspeitos, investigou pistas e acabou compilando uma lista de 4 homens que ele considerava os suspeitos mais prováveis. Quando o FBI obteve um banco de dados de DNA, os especialistas conseguiram extrair o perfil genético do criminoso do fio de cabelo encontrado no corpo de Debbie. Eles o compararam com o banco de dados, mas nenhuma correspondência foi encontrada. Isso indicava que o assassino ou nunca havia sido preso por outros crimes graves, ou que isso havia acontecido antes que amostras de DNA começassem a ser coletadas de tais indivíduos. No entanto, na época, os especialistas não tinham certeza se tinham um perfil completo. Uma amostra parcial não poderia dar a eles um resultado garantido. Em 2015, 43 anos após o assassinato, o caso foi reaberto. Os detetives decidiram examinar as roupas da vítima usando tecnologia moderna. Todo esse tempo, elas ficaram armazenadas em um depósito de provas e os especialistas encontraram material biológico de um homem desconhecido. No entanto, com o passar dos anos, ele se degradou muito. Então, o perfil estava incompleto. Em 2018, a mãe de Debbie, que esperou todas essas décadas para descobrir a identidade do assassino de sua filha e responsabilizá-lo, deu uma longa entrevista a um jornal local. Ela disse que, após o assassinato de Debbie, ela não conseguia mais morar naquele apartamento, onde tudo lhe lembrava da perda. Ela se mudou para outra cidade e, ano após ano, a falta de progresso no caso a corroía por dentro. A mulher disse que seu único desejo agora era ver o caso ser resolvido antes que ela morresse. Infelizmente, isso não estava destinado a acontecer. Algumas semanas após a entrevista, ela morreu de câncer aos 78 anos e foi enterrada ao lado da filha. Sandra, que testemunhou o momento do sequestro quando tinha 12 anos, também deu uma entrevista. Ela disse que se culpou todos esses anos. De acordo com Sandra, ela poderia ter parado o criminoso e evitado o sequestro, mesmo que isso significasse tomar o lugar de Debbie e morrer em seu lugar. Em 2019, o Departamento de Polícia local recebeu financiamento adicional, o que lhes deu a oportunidade de solicitar uma análise mais detalhada das roupas de Debbie. Desta vez, os especialistas conseguiram extrair uma amostra completa de DNA do criminoso, mas ela ainda não constava no banco de dados do FBI. O pai da vítima também foi entrevistado, na qual ele disse que não havia um dia em todas aquelas décadas em que ele não pensasse em Debbie. O homem ainda guardava uma caixa com suas fotos antigas e esperava apenas uma coisa: se reunir com sua filha no céu. Em 2022, pouco depois da entrevista, ele faleceu. No mesmo ano, os detetives continuaram a fazer todos os esforços para encontrar o culpado, concentrando-se em sua única pista, o DNA. Eles contataram uma empresa na Flórida que trabalhava com um método inovador de análise de DNA, genealogia genética. Os detetives forneceram a eles todas as amostras biológicas disponíveis do criminoso, coletadas ao longo dos anos, e começaram a esperar.
Os especialistas geraram um perfil do homem desconhecido e começaram a procurar seus parentes por meio de bancos de dados genéticos públicos. Eles precisavam encontrar pessoas que tivessem enviado seu DNA para lá. O material genético de parentes tem semelhanças. Então, as ferramentas modernas podem revelar até mesmo parentescos muito distantes. No decorrer de um trabalho meticuloso, os especialistas examinaram milhares de parentes em potencial do assassino, até que em 2023 se aproximaram de uma família que morava em Marietta. Eles pediram que fornecessem amostras de DNA e eles concordaram. Os resultados da análise mostraram que o assassino era um parente próximo deles e os especialistas examinaram sua família mais de perto. Logo, eles identificaram a pessoa mais provável a quem a amostra de DNA do assassino poderia pertencer. Era um homem chamado William Rose. No entanto, havia um problema. Rose havia tirado a própria vida em 1974, apenas 2 anos após o assassinato de Debbie. No entanto, os detetives estavam determinados a encerrar o caso, aconteça o que acontecer. Eles obtiveram um mandado para exumar seu túmulo e os especialistas coletaram uma amostra direta de DNA de seus restos mortais. 51 anos após o assassinato de Debbie, a polícia finalmente conseguiu uma correspondência completa. Na época do crime, ele tinha apenas 24 anos e nunca havia sido considerado suspeito. Descobriu-se que os parentes do homem moravam na mesma rua que a família de Debbie. Rose os visitava regularmente. Então, os investigadores assumiram que ele poderia ter visto a menina várias vezes. É possível que naquela noite ele estivesse indo visitar esses parentes, mas viu Debbie saindo da lavanderia e indo em direção à casa. Com base no depoimento de sua vizinha e de outras testemunhas, Rose entrou no estacionamento, que ficava entre a casa da vítima e a lavanderia, deixou o motor ligado, saiu e agarrou Debbie, partindo em seguida para o norte. É possível que ele tenha ido imediatamente para a pedreira de argila, que ficava naquela direção. Nenhum outro crime grave foi associado ao homem. Quando o caso foi resolvido, o único parente próximo sobrevivente de Debbie era seu irmão mais velho, Melvin. Ele participou da coletiva de imprensa que anunciou a identificação do culpado e agradeceu a todos que trabalharam no caso de sua irmã por mais de meio século. Por fim, ele disse que gostaria que sua mãe tivesse vivido para ver este dia, mas acrescentou que agora ela está no céu com Debbie.